Ao vivo, ao vivo. Vamos ver aqui. Ótimo, vai começar agora mesmo. Boa noite, companheiros do Brasil. Meu nome é Lucas de Assis, sou representante distrital de Rotaract Clubes do Distrito 4580. Estou aqui hoje com a companheira Lara Freitas, que é associada ao Rotaract Clube Belo Horizonte Leste, representante distrital de Rotaract eleita para o Distrito 4520 da gestão 2017-18, também é atual membro da Comissão Nacional de Projetos. Hoje, seguindo a proposta dos nossos Hangouts 4580, vamos debater os temas pertinentes à instrução dos nossos companheiros, não só do distrito que arrebenta, aqui 4580, mas também de todo o Brasil. Aproveito esse momento, inclusive, de começo do vídeo, para agradecer aos companheiros que estiveram presentes na Assembleia Distrital de Rotaract Clubes do Distrito 4580, em Juiz de Fora, neste último final de semana. Foi um evento grandioso, contamos com a presença de companheiros de vários estados do Brasil. Voltei de lá ontem, estou muito, mas muito feliz mesmo. Foi um dia com muitos treinamentos e hoje esse Hangout é uma oportunidade para complementar, até suplementar informações que foram transmitidas durante a DIRC e também para aqueles que não puderam comparecer, possam aprender também muito sobre isso que é o principal mote, o principal motivador dos nossos clubes, que são bons projetos, são grandes projetos. É um Rotaract Clube que não executa projetos, é um Rotaract Clube que está com uma grave deficiência, tem grandes problemas. Essa frase eu até aprendi com meu amigo e grande orientador, Bruno Campos, que foi RDR aqui também, hoje é associado lá ao Rotaract Clube de Parauapebas, no Distrito 4720, no Pará. Bom, eu não vou mais tomar o tempo de vocês, já fiz aqui o introito, a introdução à companheira Lara, já passo a palavra a ela, que vai apresentar para vocês aqui uma série de informações muito pertinentes, e ao longo da apresentação, caso queira perguntar, estarei atento a um chat aqui do YouTube, e eu já vou selecionar as perguntas e repasso a ela. Agora é com você, Lara. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite para todo o Distrito 4580 que está assistindo a gente, para o pessoal do 4520 de todo o Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Para mim é uma honra, poder falar um pouquinho sobre projetos. Fico até um pouco assim, com o pé atrás, vou falar sobre projetos para o próximo diretor de projetos da Rotaract Brasil. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Lucas pelo convite, pela oportunidade. Espero contribuir com vocês um pouco, com um pouquinho do conhecimento que eu tenho e trazer umas ideias novas, criar alguns questionamentos para a gente poder discutir, afinal, o formato do CNP mudou, e são coisas que a gente precisa ir evoluindo e trabalhando ao longo do tempo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação, para a gente poder discutir um pouquinho. Vou pedir para o Lucas só confirmar se ele está conseguindo ver a tela. Não sei se Consigo. Está certinho, companheira Lara. Está aparecendo aqui. Pode mandar brasa. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão dos projetos, da elaboração ao cadastro e como aplicar da melhor forma possível os conhecimentos que a gente adquiriu dentro do Rotaract para transformar esses projetos em projetos de sucesso. Aqui, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou analista de seguro social, sou fisioterapeuta, trabalho no setor de reabilitação profissional para transformar esses projetos em projetos de sucesso. Aqui, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou analista de seguro social, sou fisioterapeuta, trabalho no setor de reabilitação profissional para transformar esses projetos em projetos de sucesso. Aqui, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou analista de seguro social, sou fisioterapeuta, trabalho no setor de reabilitação profissional para transformar um pouquinho de... Ô, Lara, eu acho que teve um
seu microfone. Você estava com o YouTube ligado também? Não sei. Deu uma interferência. Só reveja essa parte aí. Você travou no momento que estava falando do seu currículo, eu acho. Acho que agora deu certo, né? Parece que você estava com o YouTube ligado também no link. Eu acho que eu abri a tela sem querer e foi por isso. Agora eu vou compartilhar direitinho aqui. Ele ficou rodando. Desculpa. Sem prejuízo. Acho que você parou realmente na parte que falou do seu currículo, mais ou menos sobre uma apresentação de quem é você. Na pode verdade, voltar. Eu não vou me delongar muito nisso, não, né? Por que eu estou falando um pouquinho sobre mim? Porque eu acredito muito que o que nós fazemos, o que nós somos, faz o Rotaract mais forte. Então, toda vez que a gente for falar de projetos, os projetos pensando no âmbito do seu clube, por exemplo, eu queria que as pessoas pensassem nos seus associados. Conhecer os associados que vocês têm vão determinar muito sobre a questão do sucesso e do insucesso dos seus projetos. Tem clubes que têm associados que tendem a fazer projetos voltados para uma área, porque eles têm afinidade nessa área. Tem clubes que têm associados que têm grande potencial para meio ambiente, por exemplo. Não é o caso do meu clube, o Rotaract Clube Belo Horizonte Leste. Nós temos poucas pessoas com conhecimento nessa área, formação acadêmica, então a gente acaba optando por fazer outros tipos de projeto. Então, toda vez que a gente for falar sobre projetos, é importante conhecer um pouco sobre os associados do seu clube, para saber o que eles gostam de fazer, o que eles querem fazer, e a partir daí eu queria que vocês começassem a pensar qual que é a sua comunidade. Qual que é a comunidade que você gostaria de atingir? Nem sempre as nossas comunidades são fáceis de serem identificadas. Eu falei um pouco sobre isso recentemente na conferência do meu Rotary. Quando você mora numa cidade menor, vou dar um exemplo aqui do meu distrito, Almenara, uma cidade pequena. Almenara é fácil de identificar, de certo modo, as comunidades, né? Você tem pessoas, todo mundo conhece o Rotary, é mais fácil de você chegar e conseguir novos parceiros, mas em cidades maiores, como Belo Horizonte, por exemplo, determinar qual que é a sua comunidade pode ser uma coisa que vai ser fundamental para o sucesso do seu projeto. Então, identificar demandas depende muito de saber quem você quer atingir. Servir, né, é um dos pilares dentro do Rotary. E o serviço em si, como que a gente presta serviço no Rotaract? Não só fazendo projetos, mas fazendo com que os nossos associados se desenvolvam profissionalmente também. Projetos são uma base para um clube dinâmico. Já há algum tempo, o Rotary abandonou aquele conceito de clubes eficazes e hoje o Rotary trabalha com o conceito de clube dinâmico. São clubes que não só conseguem fazer projetos, mas são clubes que conseguem aumentar e reter o seu quadro associativo, são clubes que conseguem ter boa participação em eventos, são clubes que estão atentos com as necessidades das suas comunidades. E hoje, para que você tenha um bom projeto, é preciso que você tenha um clube dinâmico. E vamos falar um pouco agora sobre o X da questão do Concurso Nacional de Projetos até esse ano, porque a partir do ano que vem vai mudar, a partir da gestão 2018 e 2019, que é qual que é a diferença entre projeto e ação. Eu não sou especialista em gerenciamento de projetos, mas eu vou trazer para vocês um pouco da questão conceitual. Projeto é uma atividade única e exclusiva, com um conjunto de resultados desejáveis em seu término. O que isso quer dizer? Que todo projeto tem 3 características básicas. Ele é temporário, significa que ele tem um começo, um meio e um fim, muito bem definidos. Ele é único, quer dizer que os produtos gerados a partir do projeto desenvolvido são serviços que não existiam e vão passar a existir agora. E ele tem uma elaboração progressiva, quer dizer que o seu conhecimento amplia a partir do momento que o projeto avança. Então, depois, lá no final, vocês vão ver que eu coloquei uma observação que significa: nós erramos, nós aprendemos. Se você não consegue extrair dos erros um aprendizado para fazer com que o seu projeto evolua, você precisa reelaborar algumas coisas e estar atento para essa elaboração. E aí a gente cai no conceito de ação. Ação é aquilo que acontece em um certo lugar, num espaço de tempo definido.
ela também requer um planejamento, porém, a mensuração dos resultados, às vezes, pode ser um pouco mais difícil, principalmente quando a gente pensa em resultados a longo prazo, ou resultados que não são quantitativos, né? As ações têm resultados quantitativos muito bons, mas os resultados de sustentabilidade para a comunidade, por exemplo, podem ser difíceis de serem mensurados. Elas não necessariamente resolvem um problema, mas elas atendem a uma necessidade, e todo projeto culmina em uma ação, né? Para que você elabore um projeto, você tem que ter um conjunto de ações que acontecem. E isso no Rotaract virou a grande causa de eliminação de projetos. Não saber diferenciar projeto e ação. Eu acho que essa mudança do CNP para 2018 e 2019 é uma coisa que vai favorecer bastante o crescimento dos Rotaracts no Brasil, porque a gente vai conseguir diminuir as eliminações, né? Não quer dizer que uma ação é pior do que um projeto. Existem ações que são muito bem elaboradas, que têm um grande impacto sobre a comunidade, mas existem ações que acontecem a curto prazo e que não geram um impacto tão grande, né? E aí, quando comparado com um projeto, essas ações não vão ter um efeito a longo prazo que vá se estender. E como que vocês podem estudar um pouco mais sobre essa diferenciação e ação em projeto, e principalmente sobre o que o Rotary Internacional espera dos projetos em Rotaract? Através do Guia de Desenvolvimento de Projetos, que vocês podem procurar lá no MyRotary, vocês vão achar. E eu trouxe um resumo do que ele representa, né? O primeiro passo para poder fazer um projeto bem feito é identificar as necessidades da sua comunidade, o que ela precisa. Eu já falei sobre isso, acredito que antes disso você precisa saber qual que é a sua comunidade, quem você quer atingir. E a partir daí você vai identificar o que ela precisa. Talvez a sua comunidade não esteja dentro da sua cidade. Isso acontece muito nos países mais desenvolvidos, onde os Rotaracts, por exemplo, fazem muitos projetos fora do seu país. Por exemplo, o Rotaract do Canadá, de uma universidade do Canadá, ganhou o Outstanding Projects do Rotary para esse ano de 2017, fazendo um projeto no México. Então, identificar as necessidades da comunidade são muito importantes, mas identificar realmente a comunidade que precisa ser atendida também pode ser um fator de sucesso. Depois, um dos fatores muito importantes é a questão da captação de recursos. E eu vou falar mais para frente um pouco, porque toda vez que a gente fala de recursos, as pessoas automaticamente imaginam recursos como algo material, dinheiro. E existe uma série de recursos que determinam um projeto. Não só recursos materiais, existem recursos pessoais, existem recursos administrativos, e isso é importante para que vocês consigam pensar de uma forma global, de uma forma mais sustentável. O estabelecimento de parcerias, né? As parcerias, elas vêm não só para contribuir para o aumento do impacto, da geração de impacto do seu projeto, mas elas também vêm para poder tirar o projeto do papel. Vou dar um exemplo, o meu clube tem feito um projeto que chama-se Doar Educa, é um projeto onde nós estamos ajudando na criação de um cursinho pré-ENEM comunitário, mas ninguém do meu clube é professor, por exemplo. Nós não tínhamos conhecimento no que diz respeito à parte educacional para poder fazer a aplicação desse projeto. Mas aí um grupo de professores que já tinham um cursinho numa outra região de Belo Horizonte, queria expandir isso, e através dessa parceria, nós conseguimos levar o cursinho para outra comunidade de BH. Então, assim, quando você não tem uma coisa, né, e você precisa desenvolver essa coisa, se a gente estivesse falando sobre TVEP, que é uma metodologia de gerenciamento de projetos, eu ia falar terceirize, né, que é o que eles chamam de você vai ter que avaliar o quanto essa coisa é importante. Então, por exemplo, para ter um cursinho, os professores são fundamentais, e se eles são fundamentais, eu preciso muito deles, só que a complexidade de formar professores é muito grande, eu posso terceirizar. Então, lembre-se disso também. Quando você não precisa atingir todos os campos do seu projeto como rotaractiano. O grande papel do Rotaract, quando a gente fala em projetos, hoje, deve ser estabelecer parcerias, porque a gente não é capaz de dominar todos os âmbitos de um grande projeto, né?
Depois a gente vai falar um pouco sobre planejamento, e planejamento é uma coisa que envolve várias variáveis, desde o gerenciamento de riscos até a administração e a análise dos resultados. E aqui eu vou falar um pouco sobre a captação de recursos. Essa frase do Paul Harris, esforços individuais podem atender necessidades individuais, mas esforços conjuntos visam servir à humanidade. Eu tenho repetido muito isso nos últimos tempos. Ela até se complementa quando o Paul Harris diz e o poder dos esforços coletivos é ilimitado, né? Precisa saber reunir todos esses recursos, né, entre aspas, para poder criar um projeto de sucesso. E quando eu falo de recursos humanos, eu estou falando basicamente de engajamento. Lembra lá atrás, quando eu falei sobre um clube dinâmico? Um clube dinâmico é aquele clube que tem associados engajados. Então, se eu pudesse definir recursos humanos em uma palavra, eu usaria engajamento. Se o seu clube não se envolve com o projeto e ele não tem associados dispostos a poder se doar um pouquinho para que ele saia do papel, muito provavelmente seu projeto não vai ser bem sucedido. Ele pode até começar bem, e aí na fase de aplicação, você vai ficar demandando de muitos recursos, né, recursos humanos, e talvez você não tenha essas pessoas. Então, engajar associados hoje dentro de Rotaract é fundamental para poder desenvolver projetos de sucesso. E aí eu vou fazer um link aqui, uma coisa bem rápida, que é o seguinte: se você quer ter recursos humanos disponíveis, quer ter pessoas mais engajadas, vocês têm que concordar comigo que vocês têm que ter um quadro associativo maior. Então, hoje, falar de projetos é falar de clubes que desenvolvem também seu quadro associativo. Se você tem mais pessoas trabalhando, se você tem mais pessoas pensando, e se você tem mais pessoas aplicando as suas habilidades profissionais dentro do seu clube, pode ter certeza que você vai ter projetos muito mais bem elaborados e de muito sucesso. Ô, Lara, eu vou te interromper só um pouquinho, pode ser? Pode, claro. Esse é um comentário que eu acho bem pertinente ao que você acabou de falar, porque acaba que é uma via de mão dupla, né? O fato de ser muito importante que um clube, para que realize, elabore e execute grandes projetos e bons projetos hoje, tenha um quadro associativo desenvolvido, um quadro associativo formado por companheiros interessados, motivados, em um número bom, né? Um número que possa permitir essa execução. Por outro lado, conseguir esses companheiros, conseguir esse quadro associativo bom, demanda também um clube que execute projetos. Às vezes os clubes reclamam que não conseguem manter um bom quadro associativo, tem dificuldades de DQA, mas é um clube que não se organiza para também começar a se movimentar, começar a ser um clube onde os associados veem o trabalho, querem realmente se esforçar no Rotaract, porque às vezes faltam projetos. Então, são os dois lados de uma moeda que, às vezes, podem ser trabalhados em conjunto, né? DQA de um modo isolado pode ser falho, e projetos também de modo isolado vai se tornar falho. Então, uma dobradinha entre projetos e DQA, uma atenção conjunta, né? De execução de projetos e captação de material humano, né? De recursos humanos, é algo que eu vejo imprescindível para os clubes que hoje querem atingir uma estabilidade e querem continuar fazendo a diferença na sua comunidade. Eu só queria comentar isso mesmo. Obrigado. Claro, com certeza. Eu concordo em gênero, número e grau, e hoje a gente sabe disso. Hoje o grande quê do Rotary Internacional em relação ao desenvolvimento do seu quadro associativo é justamente isso, né? Os Rotarys deixaram um pouco de fazer projetos. Não digo, assim, claro que o Rotary faz projeto, mas a maioria dos Rotarys foi envelhecendo, perdeu-se um pouco, né, do ânimo. Hoje o pessoal até brinca, são jantarianos, né, nem todos, mas isso acabou fazendo com que os clubes ficassem menos ativos dentro das suas comunidades e os associados ficassem menos engajados. No Rotaract a gente tem a vantagem de estar sempre ativo, né, o jovem tem isso, e isso acaba atraindo mais as pessoas, mas o clube que realmente não faz projetos tem dificuldade não só de aumentar seu quadro associativo, mas principalmente de reter os associados, né? Ninguém quer ficar num clube que não faz nada. E isso é um ponto muito importante. Lembre-se que toda vez que a gente falar de projetos, de desenvolvimento do clube, é uma coisa muito cíclica.
é preciso pensar de uma forma muito generalizada, muito globalizada, de uma forma global, para que a gente consiga sempre ter em mente isso, né? Que uma coisa vai levar a outra e assim a gente vai conseguir melhorar. Quando a gente fala de recursos organizacionais, são as parcerias, e as parcerias elas podem acontecer de várias formas, desde parcerias com o terceiro setor, outras ONGs, até com o poder público ou instituições privadas, e elas vêm não só para poder agilizar a questão dos recursos físicos, né, que está escrito ali, que é o dinheiro. As parcerias, elas vêm para poder ajudar na prestação de serviço. Ontem eu estava assistindo uma palestra do diretor da Fundação do Rotária, Antônio Alage, lá na conferência do Rotary, e ele estava falando sobre a importância dos projetos do Rotary serem medidos pela quantidade de serviços prestados, não só pela questão do dinheiro. Se você tem pessoas dedicando horas e horas e horas num projeto, você tem que levar em consideração que essas horas e horas também são recursos físicos, né? São recursos organizacionais, e isso também tem custos. Então, o valor real de um projeto não se mede pelo tanto que você gasta, mas pelo número de pessoas que você está envolvendo com aquele projeto, o número de horas dedicado, o número de serviços prestados, ou então de serviços adquiridos. Isso é importante também, para que quando vocês forem cadastrar um projeto, é importante constar no seu relatório financeiro isso. Se você ganhou, por exemplo, o prefeito emprestou uma tenda, né, a prefeitura emprestou uma tenda para que a gente fizesse um bazar na praça. Essa tenda teria um custo, e se não fosse essa parceria, você talvez não conseguiria arcar com esse custo. Então, esse tipo de recurso deve ser descrito também, porque ele vem agregar valor ao seu projeto. E os recursos do clube vão muito do conhecimento dos associados. Então, se você tem um associado que é muito bom, por exemplo, em meio ambiente, vamos supor que tem alguém que é engenheiro ambiental no seu clube, e ele tem vontade de desenvolver um projeto de meio ambiente, o conhecimento adquirido dele torna o Rotaract mais forte nessa área, né? Assim como outras áreas. O meu clube, por exemplo, é muito bom em serviços profissionais, porque tem muitas pessoas graduadas e que têm um conhecimento em determinada área. Então, a gente consegue desenvolver bons projetos nessa área, mas não é tão bom em meio ambiente. E isso quer dizer que a gente precisa fazer projetos de meio ambiente? Talvez. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acho que você tem que fazer as coisas da melhor forma possível, em termos de beneficiar as suas comunidades e as pessoas do seu clube. Não ficar tentando também fazer coisas que, às vezes, você não tem um conhecimento muito grande, porque isso pode acabar prejudicando a execução do projeto e gerando um serviço mal feito para a sua comunidade. Agora, um pouco sobre a questão do planejamento, né? Toda preparação de um projeto começa com um planejamento. E esse planejamento deve estar estritamente alinhado aos trabalhos do seu clube e às metas do seu distrito e do Rotary Internacional. Metas são seus vetores de sucesso, né? O Murilo que gosta muito de usar essa terminologia, elas têm que ser mensuráveis, estratégicas, temporais, alcançáveis e satisfatórias. Se você pensar no cadastro da Rotaract Brasil, as metas seriam mais ou menos os seus objetivos específicos, né? Quais são os seus objetivos gerais e específicos. E quando a gente fala de objetivos, agora eu vou falar enquanto uma pessoa que tem o hábito de cadastrar projetos e enquanto avaliadora do CNP desse ano, cada avaliador fez em média 500 avaliações. Um dos grandes males dos cadastradores é não conseguir definir bem as suas metas. E isso é muito importante para um projeto, porque se você não tem uma meta, o resultado ele pode ser ou não positivo. E depois vocês vão ver que com as mudanças que tiveram no CNP, a percepção dos resultados e do impacto gerado sobre a comunidade é um fator muito importante a ser considerado. Então, lembre-se disso, a relação objetivos e resultados, ela é muito, muito importante para que você consiga determinar o sucesso do seu projeto. E aí, agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você colocou lá que o seu projeto é de internos, seu objetivo é aumentar, desenvolver o quadro associativo, você tem que falar em quantos por cento, por exemplo, ou em quantas pessoas,
né? Quantas pessoas você quer que entrem no seu clube esse ano? Quantas dessas pessoas devem continuar no clube? Qual vai ser a sua taxa de retenção? Ela tem que ser temporal. Em quanto tempo? É para uma gestão? É para daqui 5 anos? Né? Ela tem que ser alcançável. Você não pode esperar que 30 pessoas novas entrem no clube e essas, né, 30 pessoas permaneçam. É possível? Não sei como que é o clube de vocês, mas para o meu clube não é alcançável, por exemplo. E elas têm que ser satisfatórias. Aqui eu talvez substituiria a palavra satisfatória por sustentável. Como que você vai conseguir manter isso ao longo do tempo também? Então, tenham certeza de que quando você fala de projetos, você tem que definir bem os seus objetivos. Por exemplo, projetos de finanças, que não têm nos objetivos específicos uma meta de arrecadação, muito provavelmente vão perder ponto. Não tem como você fazer um projeto no qual você espera arrecadar dinheiro, se você não sabe quanto que você quer arrecadar. Vou pedir licença um pouquinho só porque eu vou beber água. Pronto. E as metas, né, elas têm que estar de acordo com o planejamento. Então, planejem as suas metas, não só pensando nos seus clubes, né, quando a gente fala de um projeto. Talvez, por exemplo, o Rotary Internacional tenha a menção presidencial. Na menção presidencial 2017-2018, uma das metas é desenvolver um projeto na área de meio ambiente. Então, você vai ter que pensar já, eu vou desenvolver um projeto na área de meio ambiente, como que ele vai ser, né, eu vou querer fazer um plantio de árvores. Tudo bem, vai fazer um plantio de árvores. Qual que é a finalidade desse plantio? Quantas árvores eu vou plantar? Onde que eu quero plantar? Então, tenham bem definidos as áreas do seu projeto, o que você espera alcançar, para que na hora de mensurar os resultados, vocês consigam fazer uma relação muito coesa. E aí, quais são as dicas de sucesso para um projeto, né? Que ele tenha sustentabilidade. E aí, eu queria deixar uma frase para vocês, que toda vez que você pensar num projeto, e você quer saber se o seu projeto é sustentável ou não, se faça essa pergunta. Se o Rotaract acabar, o meu projeto acaba? Se a sua resposta for sim, ele não é um projeto sustentável. Então, projetos sustentáveis são aqueles que não dependem do Rotaract para continuar existindo, né? Seria, filosoficamente falando, quase que deixar um legado para a comunidade. Então, a sustentabilidade é isso, é empoderar a comunidade para que ela consiga desenvolver, depois do Rotaract, o que foi proposto para ela. Incorpore também as habilidades dos seus associados para que vocês consigam fazer e organizar bem as suas atividades. Registrem as informações e divulguem o que vocês estão fazendo. Né? Quem não é visto, não é compartilhado. E aí a dificuldade para alcançar novos recursos e novos parceiros é maior. Então, divulguem sempre o que vocês fazem. E eu tinha falado isso antes, né, do nós erramos e nós aprendemos. Tenham um controle sobre o que vocês estão fazendo, o que está dando certo e o que não está dando certo, e tentem readaptar isso ao longo do tempo. Durante a elaboração do projeto e a aplicação do projeto, você consegue adaptar algumas coisas e refazer outras coisas. Quem nunca começou um projeto achando que era um projeto de profissionais, por exemplo, e virou um projeto de internos no final? Né? Quem nunca fez um projeto de comunidades e descobriu que o projeto podia ir além, podia ser um projeto de profissionais, que você ia gerar desenvolvimento, né? Então, tenham isso em mente. Vocês precisam saber avaliar, enquanto o projeto está acontecendo, quais são as melhores alternativas para que ele continue e ele se torne sustentável. Eu coloquei esse slide porque eu falei que eu ia fazer algumas provocações, né, hoje. Eu sou uma pessoa que acredita muito que o Rotaract tem que compartilhar dos ideais do Rotary Internacional. E enquanto nós não estivermos alinhados com a perspectiva de projetos do Rotary Internacional, nossos projetos não vão ter o alcance e todo o merecimento, merecimento talvez não seja a melhor palavra, mas eles não vão conseguir impactar as pessoas como a gente pode fazer através do Rotary. Né? A grande função do Rotary é impactar pessoas através da prestação de serviços, e a grande função do Rotaract é formar líderes através dessa prestação de serviços. Então, conheçam as áreas de enfoque do Rotary. Por quê? Porque através das áreas de enfoque, vocês conseguem ter acesso aos subsídios da Fundação Rotária. E hoje, falar de projeto e não falar de Fundação Rotária é uma falha muito grande. Todo mundo que faz um grande projeto hoje deve pensar de alguma forma
como eu vou acessar os subsídios da Fundação Rotária como meu projeto. E o primeiro passo para isso é fazer um projeto dentro das áreas de enfoque. E os subsídios, eu não vou ficar falando muito sobre subsídios, acho que senão a gente vai acabar perdendo muito tempo, mas os subsídios, eles podem vir de várias formas, e eles têm algumas características desejáveis no seu projeto, que eu já falei, sustentabilidade, eles têm que estar dentro das áreas de enfoque, tem que ter um controle rigoroso das atividades, né, eles têm que atingir as suas comunidades, e eles têm que gerar impacto. Olá, aí como dica, né, sobre essa parte, até aproveito aqui, né, concordo plenamente com você, não tem como mais dissociar projetos de Rotaract que têm essas características de impacto, de sustentabilidade, das áreas de enfoque do Rotary e também da Fundação Rotária, que é o grande alicerce para os projetos de Rotary no mundo. E nós, enquanto rotaractianos, temos o dever também de conhecê-la, divulgá-la, incentivar que os clubes, nossos associados, conheçam e saibam como explorar esse recurso, porque esses recursos são nossos, enquanto rotaractianos ou rotarianos. E, quanto a isso, eu digo, procure o seu diretor distrital responsável pela Fundação Rotária. Cada governadoria tem uma comissão formada por companheiros responsáveis por analisar esses projetos, por determinar alguns prazos, né? E eu entendo que acho que agora não é o momento de nós aprofundarmos em subsídios locais, distritais, né, e os globais. Isso demandaria até, acho que, um outro hangout em outro momento. Mas fica a dica, companheiros. Sei que tem companheiros do Brasil inteiro assistindo aqui, estou acompanhando na tela do hangout aberto a todos. Procurem saber quem são os responsáveis pela Fundação Rotária no distrito de vocês, leiam sobre e também incentivem a ajuda à fundação. É outra dica que eu queria dar aqui, aproveitando, e volto novamente a palavra à Lara. Como eu falei, eu não vou ficar falando muito, né, sobre essa questão, porque isso aí dá muito pano para a manga, mas tenham em mente isso, procurem conhecer um pouco mais sobre a fundação, sobre como ela pode suportar os projetos de vocês, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento futuro. Hoje o Rotaract pode acessar os subsídios da Fundação Rotária através dos seus Rotaries, tem outras formas também, então tentem conhecer um pouco mais sobre o assunto, e é muito pertinente o tema. E aí eu falei que eu ia falar um pouco sobre essa questão das parcerias, e eu trouxe esse infográfico só para mostrar um pouquinho do que hoje eu acredito muito nisso, que para um projeto de sucesso acontecer, você precisa ter um envolvimento, até certo ponto, do poder público ou de outras instituições não governamentais. Você precisa ter uma parceria com o clube, né, com o seu clube, e vocês estão vendo aqui embaixo à direita o símbolo do Rotaract, e embaixo tem uma frase que é muito pertinente, é clube parceiro do Rotary. Então, lembrem-se disso, o primeiro parceiro do Rotaract em qualquer projeto deve ser o Rotary, e vice-versa. O primeiro parceiro do Rotary em qualquer projeto deve ser o Rotaract. É isso que o Rotary Internacional espera de Rotary e Rotaract, essa relação seja um pouco mais íntima e que nós consigamos fazer projetos de maior impacto a cada dia. E ali, por último, embaixo, vocês estão vendo a comunidade. Se a comunidade não entra nesse ciclo de formativa, se ela não se envolve, se ela não participa, muito provavelmente seu projeto não vai ser de sucesso. E aí, se eu tirar um pouco o foco da comunidade, falar do seu clube, vamos supor que você esteja fazendo um projeto de internos, se o seu clube não participa, se ele não se envolve, seu projeto também não vai ser de sucesso. Então, procurem saber coordenar bem as suas parcerias. E para fazer isso, você precisa ser empreendedor em alguns momentos, né? Trazer novas inovações. Eu coloquei um prós e cons aqui, porque eu acho que toda inovação tem os seus prós e os seus contras, né? Eu queria falar o seguinte, que inovações demais podem criar um gap entre as pessoas que têm conhecimento e as pessoas que não têm conhecimento. Então, tenham cuidado com isso, quando vocês forem fazer projetos né, que envolvam todo o clube. Tem pessoas que precisam de mais tempo para poder entender como manejar uma ferramenta, por exemplo. Tentem inovar sempre, mas cuidado para não criar esse salto do que estava acontecendo para o futuro. Isso é muito importante. Utilizem as plataformas que o Rotary Internacional oferece. Se você quer captar parceiros, né, quem de vocês sabe que o Rotary Internacional oferece uma plataforma de crowdfunding, né? Muita gente usa hoje a arrecadação coletiva para poder angariar recursos para os projetos, e o Rotary te oferece essa plataforma.
Você pode entrar lá no Rotary Ideas, cadastrar o seu projeto e cadastrar um link do PayPal. As pessoas vão lá, entram, leem sobre o seu projeto e se elas se interessarem, elas podem doar via PayPal. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer mais o que o Rotary Internacional tem para oferecer, para que a gente consiga desenvolver projetos melhores. Forme parcerias de sucesso para aumentar o impacto do trabalho social. Então, eu já dei o exemplo do projeto que o meu clube fez, por exemplo, onde a gente não tinha os recursos educacionais para poder formar o cursinho, a gente tinha recursos financeiros e a gente tinha uma comunidade que queria participar e que tinha um local para disponibilizar para a gente. E aí o Rotaract reformou o local, o pessoal entrou com a parte pedagógica e juntos nós formamos um tripé agora que está conseguindo elaborar essas atividades e dar continuidade a um projeto. Se o Rotaract acabar, o cursinho vai continuar, porque o local já foi reformado, agora ele faz parte da comunidade. Então, lembre-se disso, desenvolver parcerias é muito importante. E agora vamos falar especificamente sobre o cadastro de projetos, vou falar um pouco sobre boas práticas. Então, a primeira coisa é, faça um esboço do projeto antes de cadastrar. Ninguém entra lá no portal e vai lá no PDFzinho e cadastra tudo e não mostra para ninguém, né? Uma coisa muito importante, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, é que a pessoa que está lendo o seu projeto, muito provavelmente, ela vai ler aquele projeto pela primeira vez. Ela não sabe o que você fez, ela não sabe do que ele se trata. E às vezes a gente está muito acostumado a falar do projeto, o projeto do meu clube, etc. E você esquece que as pessoas às vezes não sabem nada sobre aquele assunto. Então, tentem ser bem descritivos na hora de falar. Ser descritivo não quer dizer que você tem que escrever demais. Só quer dizer que você tem que descrever com coerência, com coesão as atividades, de uma forma que as pessoas possam entender e replicar aquilo, né? Essa é uma das funções do Cadastro Nacional de Projetos. É que rotaractianos do Brasil inteiro possam ler aquilo que está cadastrado e pensar, olha que legal, eu posso fazer isso na minha comunidade, eu vou adaptar isso de tal e tal forma. Essa é uma das grandes funções do cadastro. Inclusive, o diretor da Fundação Rotário, que eu estava conversando esse final de semana, falou isso com o coordenador do concurso distrital de projetos do Rotary, do meu distrito, que nossa, o Rotaract tem um arquivo nacional de projetos de mais de 10 anos, por que o Rotary não faz isso? Então, nós já viramos exemplo para o Rotary nesse sentido, de arquivar projetos. Ninguém aqui está querendo inventar a roda, né? Por que não utilizar projetos bem feitos, bem sucedidos, e aplicar eles e gerar mais impacto a nível internacional? Um grande exemplo disso é o pessoal de Bauru, que fez o Jantar às Cegas, que é um projeto originalmente do México, e que eles conseguiram aplicar super bem no Brasil, que gerou um impacto muito grande, foi o campeão da categoria especial do CNP, é um projeto super legal, e assim, eles não tiveram que desenvolver todo um projeto da cabeça deles, eles conseguiram acessar uma ideia, e a partir dessa ideia eles conseguiram se desenvolver. Isso é muito importante. Peça alguém do seu clube para revisar o texto, né, para que você... Tem clube que uma pessoa só cadastra todos os projetos. A maioria dos clubes, eu imagino que seja assim. Então, às vezes, você está tão centrado no texto que você acaba fazendo uma leitura automática, muita coisa passa, e é bom que outras pessoas leiam, pessoas de fora do Rotaract também, para que elas falem se elas entenderam ou não. E aqui tem uma dica que eu falo muito isso, para todo mundo, que saiba que não escrever implica em lembrar. Então, se você não vai cadastrando ao longo do tempo, né? Cadastrando não quer dizer escrever lá no site da Rotaract Brasil, mas se você não for registrando no seu arquivinho pessoal lá, monta um documento. Eu tenho uma agenda física, então tudo que eu faço eu anoto na minha agenda mesmo, sou velha. Então, eu vou lá e anoto. Então, se você não anota as coisas ao longo do tempo, pode ter certeza, você vai esquecer. E depois que você esquecer, não adianta falar, quantas pessoas tinham naquele dia que a gente foi fazer o hepatite 0 lá na rodoviária. Você não vai lembrar. Então, é muito importante registrar as coisas ao longo do tempo. E aqui eu trouxe um pouco sobre a questão das categorias, e essas observações que eu fiz, elas já estão de acordo com o novo formato do CNP, para essa gestão 2017-2018, o que mudou, de verdade, assim, além
da questão do CDP agora ser uma porta de entrada para o CNP foram os critérios de avaliação. Foram as duas grandes mudanças desse próximo ano. E os critérios de avaliação, eu fiz uma descrição básica aqui por categoria, eu vou comentar brevemente algumas delas, e começar por comunidades. Né? Comunidades, geralmente, é a categoria que tem maior número de projetos cadastrados. E quando a gente fala de projetos da comunidade, hoje, se você pegar o novo formato do CNP e olhar lá nas perguntas, né, no questionário específico de comunidades, ele vai estar te perguntando assim, se aquele projeto traz uma perspectiva de futuro, né, para a comunidade, e ele gera desenvolvimento comunitário, e os tipos de parceria que vocês fizeram. Então, tudo isso a gente já falou aqui de forma muito específica. Né? O projeto cria novas perspectivas de futuro para a comunidade envolvida, o projeto promoveu o desenvolvimento da comunidade, foram feitas parcerias relevantes para a realização do projeto. Gente, agora uma dica pessoal, não é feio pegar as perguntas e usá-las para poder fazer as suas respostas, né? Quando você estiver escrevendo seus resultados, você tem que escrever o que as pessoas estão esperando que você escreva. Então, você está perguntando aqui, se o projeto cria novas perspectivas de futuro para a comunidade, lá nos seus resultados, você vai ter que escrever assim, que os resultados obtidos, tais, descreve os resultados, geram novas perspectivas. Isso não é burlar o concurso nacional de projetos, isso é simplesmente estar atento para os critérios de avaliação e tentar fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas estão procurando. E isso é importante. E aí, quando a gente for falar de internacionais, ele pede para você poder falar sobre a compreensão internacional, né, o projeto promove compreensão internacional, se ele promove contato entre pessoas diferentes, de diferentes culturas e nações, se ele gera impacto positivo nas comunidades envolvidas. E aí, lembrem-se sempre, toda vez que vocês forem escrever um projeto de internacionais, projetos internacionais são aqueles feitos fora do Brasil, né, com outros distritos fora do Brasil, ou com outros países, ou talvez até com outras MDIOs, não sei. Então, tenham isso em mente. Projetos de internacionais não são projetos que você faz entre o Rotaract BH Leste e o Rotaract BH Pampulha, por exemplo. Né? Não são projetos internacionais. Projetos profissionais tem que gerar oportunidades profissionais, né? Motivos envolvidos a criar e buscar novas oportunidades profissionais. Se o projeto agrega valor e conhecimento aos envolvidos. Antigamente, no ano passado, né, a categoria de profissionais tinha uma pergunta um pouco duvidosa, que era sobre a ética profissional. E isso que já causou tanta discussão entre os clubes do Brasil, e acho que por isso que ela foi retirada. Talvez o Lucas possa confirmar depois, com relação a essa questão da ética. Mas eu acho que perguntar sobre ética profissional dentro de Rotary é uma coisa muito repetitiva, porque a prova quádrupla existe para todo rotariano. Então, é uma premissa que um projeto de profissionais seja ético. Então, acho que realmente ter retirado essa pergunta foi muito pertinente, porque não existe projeto de profissionais em Rotary que não envolva a ética. Né? Saibam disso também e usem disso da melhor forma possível. E se esse projeto gera solução de carências da comunidade. Eu falei hoje mais cedo sobre o projeto do meu clube com os professores, né, o cursinho e etc. Por que eu estou voltando tanto nele? Porque é um projeto que eu conheço, então fica mais fácil de dar um exemplo. E esse projeto tem uma perspectiva interessante, porque ao mesmo tempo que ele gera um benefício para a comunidade, né, ele poderia se encaixar na categoria de comunidades, que se encaixa, ele também é um projeto de profissionais muito pertinente, porque quando você coloca os professores para dar aula, você está gerando oportunidade de aperfeiçoamento profissional para os professores. Então, enxergar em um mesmo projeto duas categorias diferentes é possível e quase sempre isso vai acontecer. Agora, uma das mudanças também do CNP para esse ano é a retirada da terceira categoria, né? E isso vem muito das pessoas acharem que tudo em Rotaract é imagem pública. Todo mundo cadastrava 3 categorias e só por cadastrar, e imagem pública era sempre uma delas. Projetos de imagem pública hoje talvez sejam uma das áreas mais difíceis
de fazer projetos em Rotary, porque a mensuração dos resultados de imagem pública são muito complicadas, e as pessoas ainda precisam entender um pouco melhor o que é a imagem pública e como a imagem pública pode influenciar o Rotaract. Sobre internos, vem aí a questão do conhecimento rotário profissional, a questão da motivação, entenda-se por motivação a questão da liderança, né, um projeto de internos. Hoje, nessa perspectiva da próxima gestão 2017-18, a gente está trabalhando com líderes transformadores, né, o tema da Rotaract Brasil, então essa questão da motivação da liderança vem muito forte, e o DQA envolve não só a entrada de novos associados, o DQA envolve a retenção desses associados, então estejam atentos a isso também quando forem fazer um projeto de internos. O meio ambiente fala um pouco sobre a preservação e impacto positivo sobre o meio ambiente, o envolvimento da comunidade, e aí eu queria destacar que um grande projeto de meio ambiente deve ser um projeto onde as suas comunidades são treinadas para poder gerenciar os recursos ambientais de forma adequada, né? E isso também vocês vão observar que é uma coisa que o CNP traz, e ele pede que as comunidades estejam atentas às suas necessidades e que o Rotaract possa influenciar positivamente nisso. E eu já falei sobre imagem pública, então o grande papel da imagem pública é planejar e fortalecer a imagem pública do Rotaract na sociedade. E aí vem uma palavrinha que eu acho que foi muito pertinente, é resultados concretos. Então saibam que quando vocês fazem um projeto de imagem pública e vocês colocam lá nos resultados que o vídeo teve 1000 curtidas, isso não é um resultado concreto, né? De certa forma, pode até ser quantitativo, mas isso não quer dizer que é um resultado concreto. Então, saibam avaliar bem os resultados da categoria imagem pública. Imagem pública traz captação de novos parceiros, de recursos. Imagem pública gera a entrada de novas pessoas ao Rotaract ou ao Rotary. Imagem pública tem uma série de acontecimentos que vão muito além do número de curtidas numa publicação, o número de visualizações. Então, tenham sempre isso em mente quando vocês forem fazer um projeto de imagem pública. A destinação, só uma observação, grandes ações que são feitas hoje seriam excelentes projetos de imagem pública, porque a ação, no seu conceito, ela tem um impacto muito grande, ela atinge muitas pessoas de uma vez só. Então, se as pessoas conseguirem melhorar um pouquinho a mensuração, as ferramentas para mensurar os resultados das ações, elas vão ter grandes projetos de imagem pública. Então, fica aí um questionamento para os rotaractianos que fazem muitas ações, e por que não transformar essas ações em grandes projetos de imagem pública, né? Para a gestão 2018-19, a categoria ação não vai existir mais, então, vocês podem transformar isso em grandes projetos de imagem pública. E quando a gente for falar de finanças, estejam atentos à destinação do dinheiro, ao impacto causado com aquele projeto e ao demonstrativo financeiro. Eu já falei sobre o valor de um projeto, e atribuir valor para um projeto não é só colocar quanto que entra e quanto que sai, né, que são as entradas e saídas, mas sim saber estimar o valor das horas trabalhadas, saber estimar o valor do que foi extrínseco ao projeto, o que vocês conseguiram de parcerias, de doações, e estimem esses valores e vocês vão ter o valor real do projeto. Eu já falei uma observação importante, que é, nos objetivos específicos, tentem sempre colocar qual é o valor de arrecadação que vocês esperam, quanto desse dinheiro foi gasto depois nos resultados, qual foi o valor obtido, quanto que vocês gastaram, para onde que foi o dinheiro. No meu clube agora a gente criou-se o hábito de assinar contratos de parceria, é uma coisa importante também, porque através dos contratos a gente consegue fazer doações para as instituições e cobrar algumas coisas, né, como a prestação de contas, e isso é importante. E aí, quando a gente fala de ação, as ações envolvem grandes parceiros, elas têm que gerar um impacto positivo no seu público-alvo, e elas têm que fortalecer a imagem do Rotaract. Eu já falei aqui que, né, grandes ações, na verdade, são, na sua maioria das vezes, grandes projetos de imagem pública. E aí, disso tudo que a gente pode destacar é que o CNP 2017-2018 traz esses 4 pontos fundamentais, que todo projeto que espera ser campeão do seu CDP, que espera classificar para o CNP e estar entre os melhores do Brasil, precisa ter em mente essas 4 frases.
um impacto positivo? Qual é o impacto que você está gerando na sua comunidade, nos seus associados? Quais as parcerias você conseguiu estabelecer? Como foi o envolvimento da sua comunidade? E lembre-se que envolvimento envolve sustentabilidade. E como a imagem do Rotaract está sendo trabalhada ao longo do projeto? Então, o fortalecimento da imagem do Rotaract é muito importante. E o projeto é um rascunho do futuro. Então, não adianta querer ter um melhor projeto se vocês não pararem um pouquinho para planejar antes, para poder avaliar o desempenho e para poder saber, né, como que o seu projeto vai estar depois. O grande erro da maioria dos Rotaracts do Brasil é que eles pensam projetos para uma gestão, e grandes projetos não são construídos em uma única gestão. Em 2012, quando eu entrei no Rotaract, eu participei de uma reunião de planejamento logo no comecinho da gestão 2012-2013, e a presidente do meu clube, que inclusive faz aniversário hoje, um abraço para a Júlia, né, na época, ela fez um planejamento para o clube daqui 5 anos, 2017. E a gente chegou agora, em 2017, com praticamente tudo que foi planejado em 2012 acontecendo, com aumento real do nosso quadro associativo, com projetos concorrendo no Open Forum, com projetos concorrendo ao CDP, e quem sabe agora o nosso planejamento de 5 anos para 2021, que foi feito no ano passado, é chegar no Rotaract Outstanding Projects em Taipei, Taiwan, na Convenção Mundial. Então, assim, tenham em mente o que vocês querem, né? Tem aquela velha frase que eu canso de repetir também, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, é muito importante que a gente esteja atento a essas perspectivas, a nossa visão de futuro. E a visão de futuro de um bom projeto não acaba, né, no final da sua gestão. Ela não começa em julho e ela não acaba em junho. Então, tenham em mente que vocês, para desenvolver bons projetos, vocês precisam ter continuidade, dar continuidade a isso. E aqui, para fechar, vou deixar meu contato. Vocês podem mandar mensagem, né, podem mandar por e-mail, se eu puder ajudar de alguma forma. Eu vou deixar o Lucas abrir para as perguntas agora, se tiverem, né, eu não estou conseguindo visualizar. E muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero poder ter contribuído, acho que eu acabei dentro do horário estimado aqui. E só queria dizer que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, gostaria de convidar todos os rotaractianos do Brasil para que em 2017, 2018 e agora no finalzinho da gestão, nós possamos continuar ser Rotaract a serviço da humanidade e que nós possamos mostrar que o Rotary e o Rotaract são capazes de fazer a diferença. Muito obrigada. Aí eu vou voltar aqui, Lucas. Deixa eu só sair. Companheira Lara, assim, deixa eu até ajudar meu cabelo aqui, ficou até bagunçado, de tão emocionado que eu fiquei com essa apresentação. Mas aqui, sério, só tenho que falar, primeiramente, obrigado por aceitar o convite e por compartilhar. Gente, a internet do Lucas estava meio ruim, então, como travou ali, vocês podem observar, eu imagino que tenha caído. Eu vou tentar acessar aqui pelo YouTube, vamos esperar um pouquinho que ele deve voltar. E aí, quem sabe a gente consegue ver as perguntas aqui. Só um minuto. Bom, eu consegui abrir o bate-papo aqui, eu vou começar lá do início. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu estou vendo aqui a Aninha, Samuel. Bom, eu consegui abrir o bate-papo aqui, eu vou começar lá do início. Trentinho. Deixa eu dar uma olhada.
A Luana falou boa noite, está sendo muito importante para o Rotaract Camaçari. Bacana, fico feliz de contribuir de alguma forma. O Leonardo falou sobre a plataforma de crowdfunding do Rotary, que ele não conhecia, e é só você entrar lá no Rotary Ideas, dar uma olhadinha, que vai ter um link lá que vai gerar uma conta, você pode cadastrar uma conta do PayPal, e depois você pode compartilhar esse link com o cadastro do seu projeto no Rotary Ideas diretamente no Facebook, etc. É bem legal. Tem o Rotary Showcase, que não envolve a plataforma de crowdfunding, mas o Rotary Showcase faz essa mensuração do valor real do projeto, como eu falei, que é, por exemplo, número de horas trabalhadas, número de recursos envolvidos, e isso é muito legal. Ainda estamos aqui? Voltei. Peraí. Eu falei com o pessoal que provavelmente você tinha caído. Pois é, inclusive, podem reparar que o Hangout foi criado no perfil da Lara, porque aqui a internet está um pouquinho instável, né? Eu estava com medo de, sendo o servidor responsável por armazenar o Hangout, cair muito e atrapalhar a apresentação a vocês. Mas eu voltei, eu acho que até o finalzinho continuarei por aqui. Deixa eu atualizar as perguntas para mediar aqui. Eu dei uma olhada aqui, eu acho que eu já fui falando um pouco do que o pessoal comentou e etc. Não sei se tiveram muitas perguntas, mas acho que foi positivo. O pessoal deve ter gostado, eu imagino. Aí eles estão pedindo para disponibilizar o material, com certeza. Eu já mandei para o Lucas, ele deve postar no site, né? Não sei. Vamos postar no site do Rotaract 4580, né? Isso. Até amanhã ou depois, vejo se eu posto tanto o link definitivo quanto o arquivo PDF. Eu edito também a descrição aqui do vídeo do YouTube e coloco no vídeo do YouTube já o link que vai levar direto ao nosso site para baixá-lo. Que eu acho que isso já vai suprir bastante as necessidades dos companheiros que assistiram ao Hangout. Eu nem lembro qual foi a última coisa que eu falei antes de cair a minha transmissão. Mas o que foi? Eu acho que foi só um agradecimento, né? Eu que tenho a agradecer muito pelo convite e poder compartilhar um pouquinho da minha ideologia de projetos. Eu acho que quando a gente fala sobre uma coisa que você gosta muito, assim, você acaba se empolgando. Eu tentei me manter o mais dentro do tempo possível. E eu queria agradecer ao Lucas. Queria que você comentasse, às vezes eu esqueci de falar alguma coisa sobre o CNP do próximo ano, ou que você acha importante, e etc. Bom, quanto ao CNP, creio que as principais ponderações já foram até feitas lá por você. E também temos um Hangout próprio da Rotaract Brasil que falou bastante, de modo assim, até bem claro, né, com um PowerPoint específico, sobre as mudanças do CNP. Inclusive, depois, companheiros, caso vocês não tenham visto ainda, procurem lá no canal da Rotaract Brasil no YouTube, só colocar Rotaract Brasil, que vocês vão ter disponível o Hangout sobre as mudanças do CNP. A Lara também fez até uns comentários adicionais, eu creio, a esse vídeo da Rotaract Brasil, no momento que ela vai falar um pouquinho sobre como que são os novos quesitos, né, quais são os novos focos de avaliação nessas respectivas categorias. Vai dar quase uma hora de Hangout, que foi o tempo de Hangout também do primeiro que fizemos, que eu acompanhei a Daniela Figueiredo, sobre planejamento financeiro. Então é bom manter até uma média de uma hora, até porque quem for assistir depois não assusta, né? Com algo tão longo, mas ao mesmo tempo fica bem completo. Lara, por mais que eu seja o diretor nacional de projetos para a próxima gestão, eu acredito que eu não conseguiria falar tão bem quanto você sobre o tema, até porque eu conheço já várias de suas opiniões, conheci no caso, né, sobre projetos, conheci várias delas, mais ainda no NADIRC, né, lá em Tocantins, que fizemos em dezembro, e desde então eu pensei, gente, esse conhecimento da Lara ele tem que ser difundido para mais companheiros, porque no momento você pode falar apenas para um grupo de 20 a 30 companheiros do distrito, e não só aqui do 4580, mas também do Brasil. Por isso fiz questão de divulgar também o link do Hangout nas páginas que eu tenho acesso, né, da Rotaract Brasil e também de outros distritos. Agradeço bastante a participação de todos os companheiros. Lucas, tem uma pergunta aqui do
o Wellington Campos Souza, ele está perguntando assim, Lara, você acha que é capaz de um clube pequeno que está passando por uma reestruturação ter capacidade de chegar ao CNP? Eu tenho certeza, entendeu? Eu tenho certeza que vocês conseguem chegar no CNP com um projeto, e por que não o seu projeto pode ser um projeto de reestruturação do clube, né? Um grande projeto de internos para poder aumentar o quadro associativo do clube, para poder trazer novos associados, para motivar esses associados. Então, clubes pequenos que estão passando por processo de reestruturação podem pensar nisso, que o procedimento de reestruturação do seu clube, se ele for bem planejado, se ele for bem executado, ele pode ser um grande projeto de internos, né? E aí, não tenho dúvida de que vocês conseguem fazer isso, sim. É muito pertinente. Exato. Inclusive, os grandes projetos de internos, né, que se destacam no nível do CNP, geralmente trabalham isso. Clubes que estavam com o DQA prejudicado, com baixo número de associados, e conseguiram potencializar e crescer bem, de modo saudável, né, com retenção também, o seu quadro associativo. E assim como clubes que tinham quadro associativo elevado, mas não tinham motivação, tinham baixa frequência, tinham baixa adesão a projetos e eventos, e com um bom projeto de internos, conseguiram dar uma volta por cima desse aspecto. Inclusive, o campeão da categoria de internos, corrija-me se eu estou enganado, companheira Lara, é o Sou Mais Rotaract, do Rotaract do Santa Rosa, 4.660, que teve um foco muito grande em realmente identificar os problemas do clube, em termos de motivação, em termos de atividades, e um trabalho coletivo, conseguir que o clube voltasse a ter muitas atividades e ter propósito, né? Como você disse, algo a ser alcançado que motiva os companheiros a entrarem em ação. Com certeza. Inclusive, eu estou com a camisa aqui do Somos Todos Rotaract, né? Que é do Clube lá de Santa Rosa. Um agradecimento ao pessoal de Santa Rosa, que, né? Não foi combinado isso, tá, gente? Não foi combinado. É uma grande coincidência. É um grande projeto, parabéns. E esse ano a gente teve, todos os anos, né? Acho que isso tem crescido muito. Temos tido excelentes projetos, desde os concursos distritais até o concurso nacional. Esse ano, o projeto CNA, por exemplo, é um grande exemplo de projeto bem-sucedido de Rotaract. Vai ser premiado agora na Convenção Mundial de Atlanta como o melhor projeto da América Latina desenvolvido. Na verdade, né, o Outstanding Project é um projeto que chamou a atenção. E o Brasil, hoje, talvez seja uma das grandes referências mundiais em projetos. Então, tenham muito orgulho dos que os clubes de vocês têm feito, porque é grandioso isso. E isso se deve muito a esse trabalho que a Rotaract Brasil tem feito há muitos anos, né, de criar o CNP, de desenvolver os clubes, de estimular os concursos distritais. E vários distritos hoje têm orgulho dos seus respectivos concursos, e isso foi crescendo de uma forma muito grande, inclusive, por exemplo, no EMIR, que a gente tem concurso de projetos, né, são os projetos de destaque em Minas Gerais. E, realmente, projetos é uma coisa que move o rotaractiano, que move o Rotary. E é preciso que a gente tenha um pouquinho de atenção com relação a isso e consiga, né, engajar mais pessoas. Quanto mais pessoas conseguirem ver o quão positivo é o Rotaract aqui, né, e as ações e os projetos que a gente desenvolve, mais comunidades a gente vai conseguir beneficiar. E todo mundo sabe que o rotaractiano não faz isso por reconhecimento, faz porque gosta de fazer, né? E aí, engajar pessoas é o grande desafio de grandes líderes. Fica aí o meu incentivo para que vocês consigam se desenvolver cada dia mais, procurem conhecer um pouco mais sobre a realidade do seu clube, né? Grandes líderes conhecem a si mesmo. Tem grandes lemas rotários falando sobre isso, né? Conheça a si mesmo para envolver a humanidade. É um dos meus preferidos. Então, conheçam a vocês, desenvolvam os seus clubes, não importa se o seu clube é grande, se ele é pequeno, tenho certeza que vocês vão conseguir. Acho que tem uma perguntinha aqui do companheiro Alan Carlos, de Rotaract Clube de Palmitos, distrito 4.740, se não me engano, é o distrito do Mato Grosso do Sul. Uhum. Lara, na sua opinião, em que ponto a maioria dos clubes pecam na hora de construir bons projetos? Qual ponto fica mais fraco para que tenhamos bons projetos? Eu vou falar assim, os clubes pecam, agora eu vou falar na questão da aplicação do projeto. Os clubes pecam na questão das parcerias. Muitos rotaractianos poderiam conseguir
desenvolver parcerias melhores e causar mais impacto nos seus projetos, e eles acabam optando por fazer tudo eles mesmos, né? Os clubes podem se desenvolver mais se eles conseguirem novos parceiros. Então, busquem isso para que vocês consigam impactar mais comunidades. Isso, eu digo na questão da execução. Agora, na questão do cadastro, o grande erro dos clubes é não conseguir relacionar os objetivos do projeto com os resultados. E isso é, assim, visível, é nítido em quase todos os projetos. Eu poderia citar X exemplos aqui de clubes que têm excelentes projetos, mas que eles não conseguem fazer uma boa relação do que eles queriam com o que eles obtiveram. Então, tenham bastante atenção na questão da mensuração dos resultados. Não adianta você escrever lá que, o resultado foi muito positivo, as pessoas ficaram felizes, elas gostaram, e etc. Qual é o resultado real que o seu projeto obteve? Como que você cria ferramentas para poder mensurar esses dados? E aí, quais são essas ferramentas? Questionários, apliquem questionários com a população, né, com a comunidade, ou então com os próprios associados. Se você tem um projeto de internos e você quer mensurar a motivação dos seus associados, aplique um questionário antes do projeto, faz o projeto, aplica depois e me dá um valor quantitativo, né, um valor palpável daquilo. Então, esse é o grande erro dos clubes. Eles não conseguem mensurar bem os resultados dos seus projetos. Lara, só complementando a sua resposta, eu queria pontuar algo também que eu, às vezes, sinto que é um problema que, às vezes, atrapalha os clubes em terem bons projetos. O que acontece? Você falou que um dos principais momentos na hora de executar um projeto é também reparar o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado, potencializar o que está sendo certo e corrigir o que está sendo feito de modo errado. O que eu sinto, às vezes, que vários clubes têm uma perspectiva de projetos que é a seguinte: olha, na gestão tal, vamos fazer 3 projetos, projetos X, Y e Z. Executaram os projetos, ok, tiveram resultados satisfatórios, ou às vezes nem tanto. Aí, na gestão seguinte, às vezes, os projetos X, Y e Z são simplesmente abandonados. O clube tem uma ideia assim, não, agora às vezes o presidente, né, dependendo, que vai tomar a frente, pensa, agora eu vou inovar, vou criar tal projeto. E vai nesse ciclo. Então, às vezes, o clube não planeja a médio prazo que seja, a longo nem se fala, não. Porque ir adaptando e melhorando o projeto de acordo com a experiência. Hoje, eu tenho certeza que aqui em Ouro Preto, no caso do meu clube, se nós temos um projeto que ele é de excelência, que ele cada ano fica melhor, que nós vamos aperfeiçoando de acordo com os aprendizados de cada edição, é o Festival Comida de Boteco, que já vai para a 6ª edição, e a cada ano nós nos preparamos melhor para ele, e os resultados são maiores. Se nós simplesmente tivéssemos abandonado a Comida de Boteco na primeira edição, que não foi tão boa em termos de resultados quantitativos, digamos, né? Eu acho que até hoje nós estaríamos tentando outros projetos, assim, sem obter essa satisfação de vê-lo melhorando, vê-lo crescendo. Então, acho que os clubes também pecam no quê? Em abandonar ideias, em não dar continuidade, em não fazer o famosinho PDCA, né? Plan, Do, Check and Act. Yeah. Essa questão eu falei um pouco disso ao longo, né? Eu vou falar diretamente para os presidentes agora. A sua gestão é a gestão do seu clube, né? A gestão do seu clube, ela é contínua, ela não acaba quando a sua gestão termina. Então, muitos presidentes pensam assim, na minha gestão nós vamos fazer o projeto tal, e aí vai continuar de tal jeito. Não, vai fazer o projeto tal, ótimo. E o projeto da gestão passada, que a gente vai continuar, e qual que é a inovação que a gente vai deixar, né? Qual que é a sementinha que a gente vai plantar para o ano que vem. Então, assim, eu valorizo muito clubes que não só dão continuidade aos seus projetos, mas os clubes que sabem especificamente aquilo que ele é bom de fazer, sabe? E que ele consegue fazer bem. E, nesse sentido, quantidade não é melhor do que qualidade, né? Então, às vezes você abre mão de fazer 30 projetos durante uma gestão, que eu acho absurdo, é muito difícil fazer 30 projetos durante uma gestão, para fazer 3 projetos bem feitos. Se forem 3 projetos que gerarem muito impacto
tentem priorizar esses 3 projetos que geram muito impacto. Eu sei que às vezes a gente fica tentado a fazer muitas coisas. Meu clube, por exemplo, é um clube que reúne de 15 em 15 dias. Aí, às vezes, vai alguém na reunião e fala assim, a gente tem um projeto muito bacana, só que a gente já tem um planejamento, sabe? E às vezes fica complicado você quebrar seu planejamento para inserir essa nova atividade. E conciliar isso é um desafio muito grande, porque você tem que fazer coisas novas, tem que atender às demandas que vêm surgindo, mas você não pode deixar de lado as coisas que você já está organizando. Eu acho que isso que você falou é muito importante, sim. Ter esse planejamento e ter consciência também do que você dá conta de fazer e do que você não dá conta de fazer. Porque se você quiser fazer tudo, você vai acabar não fazendo nada. Só uma correção aqui também. Eu anunciei que o 4.740 era da Mato Grosso do Sul, mas na verdade é de Santa Catarina. Então, perdão, companheiro Alana, mas está feita a correção aqui. Um abraço para a galera de Santa Catarina. É do distrito do Trentim, então um abraço lá para o pessoal de Santa Catarina, né, o pessoal de Chapecó e etc. Uma pergunta agora do companheiro Edson Gavioli, aqui do Rotaract Clube de Itamaraty de Minas. Na verdade, ele está mais comentando mesmo, um comentário sobre como foi importante uma segunda edição de um projeto que eles tinham realizado no ano anterior. E aí, agora, em 2016, foi da gestão 2016-17, em outubro, que é a Caminhada da Rosa. Teve muito mais visibilidade e várias pessoas já estão procurando saber sobre a edição, né, a edição 2017. Então, o companheiro que está assistindo o nosso Hangout está dando um exemplo daquilo que eu tinha comentado antes, né, de realmente observar quais foram os erros, corrigi-los, ver o que deu certo e tentar aperfeiçoar ainda mais e tornar o projeto a marca do clube, né? Que é até algo que eu aprendi com você, Lara. Exato. É legal você saber, assim, a pergunta, alguém encontrar você na rua ou numa Conarc, né? Qual que é o grande projeto do seu clube? Se você tem uma dúvida quanto à resposta dessa pergunta, né? Quer dizer que você tem que rever o planejamento de projetos do seu clube. Exato. Todo clube tem um grande projeto, né? Aquele projeto que você fala assim, às vezes ele não saiu do papel ainda, mas esse eu acho que é o clube, o dinamismo que eu falei antes, que move os clubes. O seu clube tem que ter um grande projeto. É aquilo que te move, é aquilo que te faz ir para frente. Então, se você chegar para o seu clube e falar assim, qual que é o grande projeto do meu clube? E as pessoas falarem assim, eu não sei qual que é. Então, primeira coisa, seu clube não está alinhado com o pensamento, né? Às vezes você é o presidente, por exemplo, e ele não está alinhado com o seu pensamento. Então, todo mundo tem que ter ciência de que o grande projeto do seu clube é o projeto X. E a partir dele, você vai ter outros resultados. Por exemplo, o grande projeto de Ouro Preto é o Comida de Boteco, que é um projeto muito bem estruturado, é um projeto que tem rendido bons frutos. Sim, porque a partir dele, você consegue gerar vários outros projetos, né? Se o Comida de Boteco acabar, vocês não vão conseguir gerar renda suficiente para dar origem aos outros. Então, talvez ele seja realmente o grande projeto, né? Então, é sempre bom pensar nisso. O que o meu clube faz que destaca ele? Que quando você parar para pensar assim, você vai falar tal. Por exemplo, eu posso falar para vocês que toda vez que eu penso no Rotaract da Índia, por exemplo, eu penso naquele projeto do Super Cookies. Muitos de vocês que estão assistindo talvez consigam se lembrar. Ou então daquele projeto que eles fizeram uma comunidade, uma cooperativa para tirar mulheres que faziam um trabalho ruim lá, que é relativo a saneamento básico, e colocaram essas mulheres para fazer sabão. Então, todo grande projeto no mundo tem aquela coisa que você fala assim, nossa, toda vez que eu lembrar de Paulo dos Ferros, eu vou lembrar do projeto Semear, por exemplo. E isso é muito marcante, é o projeto que marcou o clube. Isso não quer dizer que daqui a algum tempo você não possa ter um novo grande projeto, né? Sim, porque todo projeto tem fim também. Vai chegar um momento que, se tudo der certo, a comunidade não vai precisar mais de você. Então, aquele projeto finalizou para o Rotaract. Agora, o Rotaract tem que ter uma nova meta, um novo objetivo, e a comunidade vai saber lidar com aquilo, né? E aí você talvez tenha um novo projeto. Lara, dando continuidade às perguntas, o companheiro Pedro Lacerda, do Rotaract Clube de Congonhas, também aqui do 4.580, na verdade, é mais até direcionado à minha resposta, né? Mas você pode comentar também.
Foi falado sobre não abandonar os projetos por não obter êxito nas primeiras edições. Quais os principais fatores que você acredita identificar que realmente um projeto não progride e deveria ser, então, abandonado? Abandonado, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Pesada? Então, vamos falar assim, Pedro. Aquele projeto que você fez, ele tem um motivo para existir? Ele atende uma necessidade real? Se sim, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se ele é um projeto que ele está baseado numa necessidade real, ele deve acontecer. Então, muito provavelmente, talvez você não deva abandonar, né? A gente não deve desistir das coisas boas, né? Que atender essa necessidade. Agora, tenta reelaborar, fazer um novo plano. Talvez você é difícil falar sem saber exatamente o que é, mas talvez vocês tenham feito uma abordagem errada. Talvez tenha que... Lembra que eu falei? Quando uma coisa, ela é fundamental, né? Ela é essencial para que o seu projeto aconteça, mas ela é muito complexa para que você faça você mesmo, tente terceirizar isso, né? Terceirizar no sentido de conseguir um parceiro que vai te ajudar. Né? Como que você vai colocar isso para poder andar? Então, talvez seja esse o objetivo. Agora, vamos dar um exemplo bem básico. Vocês fizeram um projeto lá financeiro que não foi muito bom. Vamos supor que você fez um festival de sorvete em pleno inverno de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Né? Não vai ter muito sentido. Então, ano que vem, faz um festival de caldos. Então, você não abandonou, você só reestruturou. Você mudou a sua perspectiva de projeto e fim, né? Então, tentem reestruturar isso. Mas, a partir do momento que você tem uma demanda real, muito provavelmente você deve dar continuidade ao seu projeto, sabendo como fazer, né? Como conseguir novas parcerias e como colocar o seu clube, as habilidades do seu clube, para que elas possam ser desenvolvidas. E assim, complementando a resposta da Lara, essa questão de dar errado no projeto é uma visão que eu tenho muito, e já passamos muito por isso aqui no clube. Às vezes, realmente, dependendo da circunstância, ele não tem como ser reaproveitado, ou ele era bem circunstancial também, e já que ele não obteve o sucesso esperado, às vezes não tem uma continuidade para ele mesmo. Só que o Rotaract é tão especial quanto a isso, que eu vejo que, ainda que algo dê errado, deste erro extrai-se muita coisa positiva. O muito saber como fazer por ter em algum momento errado. Então, errar também, um projeto que não era um sucesso imediato, ele também deixa um legado importante para o aspecto profissional e pessoal dos associados que estiveram na organização dele. E isso vale para outros aspectos no Rotaract também, né? Eu fiquei uma escola de liderança, né? E um bom líder, até chegar num ponto de referência, ele tem que errar bastante. Exato. Só dar um exemplo sobre isso. Meu clube, desde 2013, ele tenta aplicar um projeto, que é um projeto do Rotaract Clube de Contagem, chama PIC, que é Projeto Inglês para Crescer. E a gente já tentou de várias formas, tentou fechar parcerias com instituições de inglês, né? Qual que era o objetivo? É dar aulas de inglês para estudantes de escola pública. E a gente tentou fechar parcerias com a escola, não deu certo. A gente tentou contratar um professor particular, não deu certo, porque a gente ficou pendente de autorização da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, várias coisas que culminaram em não dar certo. E hoje a gente conseguiu readaptar e a gente tem um programa, um projeto na área de educação, que dá aulas de inglês para jovens de escola pública, só que isso com outro foco, né? As aulas são dentro de uma perspectiva de vestibular. Então, assim, ainda existe latente na gente esse desejo de dar origem, dar continuidade no PIC, mas aquele não era o momento e as ferramentas que a gente tinha não eram as certas. A partir de agora, quem sabe a gente consegue desenvolver uma nova perspectiva de futuro e conseguir implementar essas aulas dentro do Dual Edu, que é o projeto que a gente já tem. Então, isso vai mudando com o tempo. Talvez naquele momento o clube não estivesse pronto para aquilo e passado um tempo ele vai estar, né? Essas questões são muito cíclicas, né? As gestões mudam, as pessoas mudam, e aí você consegue desenvolver novas atividades. Acho que isso é legal também. Companheiros, mais alguma pergunta? Vamos dar um minutinho aqui para alguém, talvez, tecer mais algum comentário e mais alguma pergunta, mas aí até 10h30 estourando a gente fecha o Hangout, até para não prolongar muito. Então, vou aguardar aqui agora mais um tempinho para ver se alguém lança mais algum comentário ou pergunta. Podem ficar desinibidos, companheiros.
Eu mandei o link do Hangout para o pessoal do meu clube, para algumas pessoas e tal, mas acho que eles estão mortos da conferência do Rotary, então não deve ter ninguém assistindo. Muitos vieram procurar o inbox, né, perguntando se estaria disponível depois do link. Sim, estará disponível na íntegra, desde o comecinho até esse momento agora de perguntas e comentários, né, e reflexões. Mas está disponível, sim. Bom, não temos mais perguntas ou comentários. De qualquer forma, foi uma boa participação. Tivemos um pico, né, de pessoas ao mesmo tempo assistindo, de 40 pessoas, que eu acho um número até muito bom pelos hangouts que eu já acompanhei por aqui. Que ao longo do hangout, seguindo um padrão do último que eu organizei, pessoas no total que assistiram momentos do hangout só agora, e espero que, pela qualidade dele, né, pela competência da Lara nos comentários, pela pertinência do momento em se fazer um hangout desse, os CNPs estão chegando aí, né, perdão, os CDPs estão chegando aí, né? Espero que mais companheiros do 4.580 de todo o Brasil assistam. Aproveitando, já vou te anunciar qual será um dos próximos hangouts. Eu digo um dos próximos porque teremos mais dois, eu não fechei o calendário, temos quando será. Mas teremos um hangout com o companheiro Olavo Bevilacqua, que vai falar sobre apresentação de projetos em concurso de projetos. Que é uma oportunidade bem legal também, para que os clubes aperfeiçoem essa técnica, né, esse momento, que também é muito importante. Lucas, posso até dar uma sugestão aqui, que é muito pertinente, e até fica uma sugestão para o Olavo, para falar um pouquinho não só da apresentação, mas como o pessoal monta os banners, porque isso é uma coisa que, às vezes, os clubes novos vão chegando e falam assim, nossa, e agora? Como que deve ser o meu banner? E apresentar o banner também é uma coisa muito complicada, porque a apresentação, né, que é aquela questão visual, todo mundo já está mais habituado. Agora, apresentar um banner é bem complicado. Então, sim, boa sorte. E, às vezes, a apresentação oral do projeto é algo que, dependendo, o companheiro está até acostumado. Porque os CDPs costumam, a maioria tem pelo menos a fase oral de apresentação. Agora, a fase de banner, não são todos os distritos que tem. Aí, dependendo, pode ser que seja uma novidade, uma surpresa para o companheiro, porque ele chegue lá no CNP já, e o clube, né, tem que montar um banner que talvez nunca tenha feito isso antes. Então, mas seguindo regras de montagem do banner e tendo que, num espaço delimitado, né, apresentar todas as informações pertinentes e como apresentá-las. Né? Mas, com certeza, vamos ver se eu vejo se o Olavo topa também apresentar esse conteúdo. Vai ser bem interessante. E quero só registrar a presença aqui ilustre, né, do companheiro Samuel Neiva, o atual diretor nacional de projetos, presidente eleito da Rotaract Brasil para a gestão 2018-19, que está nos parabenizando, e eu fico muito feliz com essa manifestação dele por ele ter assistido. Bom, é isso, companheiros, uma ótima noite, espero ter aproveitado ao máximo, repasse seus clubes, e vamos sempre aí trabalhar para que o Rotaract no Brasil continue se desenvolvendo, se profissionalizando, se capacitando, porque é só assim conseguiremos mudar a realidade das nossas comunidades. Muito obrigado, e Lara, pode. Eu acho que o Lucas caiu de novo ali, então vou encerrar mandando um abraço para todos vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Um grande beijo, sucesso no CDP, e a gente se vê no CNP lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, ano que vem na Conarc. Um abraço para todos. Até mais.